João, o exemplo humano de amor de Cristo. Iniciando o estudo do livro de João, São João, nós temos a deidade de Cristo. Essa data histórica, né? Data que 26 depois de Cristo, e o capítulo 1, do versículo 1 ao 5, né, de João, diz sobre a deidade de Cristo. E é interessante que, pesquisando, né, a referência sobre deidade, é um substantivo feminino que representa a divindade, né, a divindade de Deus. E diz aqui, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, né, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, porém as trevas não compreenderam. É interessante dizer que no princípio, né, essa ideia de era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo aqui representa Cristo, e nele estava a vida, né, apresentando Jesus como Logos. Segundo Heráclito, por exemplo, né, uma vez que o Novo Testamento foi escrito em grego, e Heráclito de Éfeso, ele dizia que Logos representa um conjunto harmônico de leis que comanda o universo. O universo inteligente, né, do cosmos onipresente. Então, nós temos aqui Cristo representando, né, esse Logos, que é o conjunto, né, de leis que regem todo o universo. E é interessante falar sobre isso porque tem leis universais que regem tudo. Um detalhe interessante que você percebe que Cristo, Deus, próprio Deus, ele poderia ter dizimado o mal uma vez por todas. Porém, existiam seres celestiais, existia a questão do caráter de Deus. Até algumas pessoas questionam muito a questão de Deus onipotente, pode tudo. Ele pode tudo, mas como diz, né, o Rodrigo Silva em seu canal, com uma das pessoas, a única pessoa, na verdade, que eu tenho respeito assim, como um líder e não como um pastor, porque pastor para mim é Jesus, né, que ama suas ovelhas e dá a sua vida por elas. Não sei se nós encontraríamos alguém, né, que teria esse amor como João, como Jesus, né, amor tamanho, mas não como como sacerdote, porque só ele também é nosso sumo sacerdote, mas o Rodrigo Silva é como uma pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado. Então você, ao ouvi-lo, você percebe que realmente é uma pessoa preparada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tende a passar sempre as informações que ele as abstém, né? Que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas de uma forma muito sucinta, de uma forma aonde você vê que realmente ele quer esclarecer através da palavra e de todo o conhecimento histórico, uma vez que ele também tem uma profissão, né, que faz com que ele tenha todo esse conhecimento por ser arqueólogo também. Então, é uma pessoa que tem essa visão muito interessante.
E nós percebemos que Cristo, ele foi a forma que Deus conseguiu, através do seu Filho, né, trazer a justiça para os homens, de forma que todos, ao observar, ao analisar, iria ver que ele não foi injusto nenhuma vez. Talvez hoje indagávamos, será que esse tal de Satanás era tão ruim assim mesmo, né? Porque o homem, ele tem essa capacidade, ele tem essa imaturidade, ele tem essa limitação, apesar dos seus 8 bilhões que o Criador te deu de neurônios, que faz 1 quatrilhão de sinapses durante sua vida, ele às vezes ele tem essa falta, né, de capacidade de analisar as coisas de uma forma muito sucinta, né, e justa realmente. E aí, através do seu Filho, ele fez dessa forma para que não houvesse, né, futuramente nenhuma indagação nesse sentido. E por que, como colocado lá pelo Rodrigo Silva, né, ele pode tudo dentro do caráter dele, contando que não suma, né, não fuja do caráter dele, de Deus. Então, por exemplo, ele pode tudo, mas ele não pode pecar, porque isso é contra a natureza de Deus. Então é muito interessante nós percebermos isso aí, metafisicamente falando. E agora nós temos uma finalização aqui, né? Por que as trevas não o compreenderam, né? Deveria ter sido até traduzido melhor, não prevaleceram contra ela. Significa, embora que Satanás tivesse tentado com toda a sua força, mas não conseguiu deter a luz, porque nada consegue deter a luz, nem mesmo as trevas, né? Hoje ele está brilhando por todo o mundo, né? E um dia logo chegará que não haverá mais nada que possa ofuscar essa luz. Então é muito interessante percebermos isso. Aqui fala também no livro de João sobre João Batista, né? Diz que houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Então fala da missão, né, do profeta, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. Nenhum de nós, seres humanos, pode ser a luz. Só Cristo, né? Mas para testificação da luz. Isso se encontra em João de 6 a 8. E agora fala sobre a encarnação, né, em João de 1, de 9 a 14, que diz que ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem do mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, né, por fazer parte da divindade. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Falando dos judeus, né? Ele veio para eles e eles mesmos não receberam. Mas a todo quantos receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando fala da sua deidade, né, embora aos nossos olhos meramente curiosos, Cristo deixando, né, de lado a expressão da deidade, ele nunca perdeu a posse da sua deidade. E como carne, né, revelou sua humanidade com graça e verdade da sua deidade. Então, mesmo sendo Deus, ele não se sobrepõe como nós humanos às vezes façamos com os nossos semelhantes. Então nós temos que buscar a luz, porque só Cristo é a luz, e ele faz com que nós nos tornamos mais parecidos com eles, e assim, através do seu sangue, né, nós podemos ser realmente lavados de todo o nosso pecado, de todo aquele mal que colocamos para dentro.
O testemunho, né, quanto ao testemunho que é narrado aqui, ainda em João 1, agora de 15 a 34, diz que João testificou dele e chamou dizendo, este é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós também recebemos da sua plenitude a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, e este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que perguntassem, né, quem és tu? E confessou e não negou, eu não sou o Cristo, né? No grego, de fato, diz, eu de minha parte não sou o Cristo, né? Isso foi dito muito por João com ênfase. E perguntaram-lhe, quem é, pois, esse? Tu é Elias? E disse, não sou. Tu és tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos, né, a resposta a quem nos enviou. Que dizes de ti mesmo, né? Eu sou a voz, ele disse, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe, dizendo, por que batizas, pois tu és o Cristo? Tu não és, né, o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Eles indignaram, né, porque João não só batizava sem autoridade eclesiástica, mas também batizava de modo contrário à prática dos fariseus. Fazia tudo, né, a simbologia. Em outras palavras, ele não havia pedido permissão deles, nem a procurava, tampouco se importava se eles estivessem de acordo ou não. E João lhe respondeu dizendo, eu batizo com água. Significa que era apenas um símbolo, né, temporário de batismo, verdadeiramente duradouro, eficaz, daquele que batizaria com o Espírito Santo depois. E a água, ela tinha essa simbologia de lavar. Como os sacerdotes ali, antes de entrar no Santo dos Santos, eles se lavavam, se limpavam, né? Às vezes, ao cometer um pecado, né, os seres humanos tinham essa prática de se lavar, de se limpar, como fazia às vezes Davi, mesmo depois daquele pecado lá com Betseba, né, e se lavar, se limpar, se purificar, porque ninguém era perfeito, nem os sacerdotes. Agora vem o sumo sacerdote, esse cordeiro, né, santo, puro, que vai lá e tem o poder de não só limpar, mas tirar o pecado, né? Um poder muito maior. Só Cristo poderia fazer isso, através do seu sangue. Mas no meio de vós está um, né? Ele fala que vós não conheceis. Engraçado que ele já estava ali, Jesus já estava ali. Este é aquele que vem por mim, após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia. Ele vem após ele, porém ele já existia, né? Ele sempre existiu na deidade ali. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque é primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, pois, batizando com água, só limpando, né? E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito que desceu do céu como pomba, repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E é interessante que o sangue dos animais apenas podia cobrir o pecado, mas a oferta de Jesus, de si mesmo como sacrifício perfeito, poderia tirar o pecado do mundo para aqueles que nele crerem.
tratando da causa raiz. Então, indo lá na raiz do mal, que é quando o homem colocou o mal para dentro, comendo do fruto. Então, só Jesus pode equilibrar, né, o mal que todos nós temos. Independente de qual pessoa você seja, você já tem um mal dentro de você. E só Ele, somente Jesus pode tirar esse mal, né? Pode tratar a causa da raiz realmente. E aqui fala sobre os primeiros discípulos, né, que no dia seguinte João estava outra vez ali, 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis os dois discípulos, né, ouviram-no dizer e começaram a seguir Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que é traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Esse é o verdadeiro mestre, aquele que durante 30 anos se qualificou para, em 3 anos de ministério, até os 33, se fizesse pastor das ovelhas e mestre. E quando ele fala com propriedade, porque nós poderíamos indagar: fácil para você sendo Deus, mas ele não, ele ficou na situação de humano, encarnou, ele se fez homem, passou por tudo para realmente ele saber todo o sentimento humano. E quando ele fala na cruz lá, né, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele sabia o que ele estava falando, não era da boca para fora. Ele passou, ele tinha propriedade para falar sobre o ser humano. Diferente mesmo de ser da deidade, né, da divindade, ele agora se fez homem. E ele disse: vinde vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, porque era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas? Ser cristão é ser parecido com Cristo. É uma prática muito complexa, muito difícil. Então, quando, né, nós nos julgarmos cristão, temos que pensar muito sobre isso. Chamado Cefas, quer dizer, tu serás chamado Cefas, quer dizer pedra. Falou com Pedro, né? No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Interessante que ele veio humilde e no local humilde, né? Justamente para ensinarmos. Olha para você ver, Natanael chegou a indagar, né, fazendo de onde ele veio. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis que um verdadeiro israelita, que não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: em verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O único que pode ter esse acesso a Deus é Ele, Cristo. Somente através dele nós poderemos conseguir algo de nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos fez perfeito. Porém, nós criamos esse desequilíbrio, como cortar árvores e criar um desequilíbrio na fauna. Nós criamos um desequilíbrio na nossa genética humana. Por isso há tantas imperfeições por aí, mas Cristo vem para nos resgatar. E Natanael, você vê que aqui o homem tem essa falta de fé, né? De indagar, de falar: ó, será? Sei. Só quando tem uma prova, algo que realmente ele respeita, ele muda de opinião. Então, findamos aqui o capítulo 1, né? A verdade é Cristo. Só Cristo pode fazer com que nós alcançamos a graça do Pai, né?